Mateus, capítulo de número 5, versículo de número 4, é a nossa exposição da noite de hoje. Mateus está nos dizendo assim no sermão da bem-aventurança: bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Nós temos estudado de forma expositiva, nós temos feito as exposições onde nós começamos lá em Mateus capítulo 1, para que nós pudéssemos entender todo o contexto do Sermão do Monte, onde nós estamos agora. Hoje é a nossa 7ª exposição, e mais especificamente nós vamos expor a 2ª bem-aventurança. Eu tenho dito aqui que todo cristão que se preze, tem que saber as 8 bem-aventuranças. Talvez uma forma de você responder quem é Jesus, para quem te perguntar, seria ensinando para essa pessoa as 8 bem-aventuranças, Na semana passada, nós falamos da primeira bem-aventurança, sobre os pobres em espírito. E hoje a 2ª bem-aventurança, é bem-aventurados os que choram. E para que nós possamos entender o contexto dessa bem-aventurança e, de fato, o que quer dizer, o que Jesus quis dizer quando ele recitou essas palavras, nós precisamos voltar lá na semana passada nos 3 pontos que nós destacamos sobre as bem-aventuranças. Nós falamos que as bem-aventuranças demonstram o paradoxo do reino, falamos que as bem-aventuranças não se tratam daquilo que é exterior, mas daquilo que é interior, e falamos também que as bem-aventuranças não são uma promessa para o futuro, as bem-aventuranças são para o hoje, o agora, É por isso que Jesus ensinou: bem-aventurados são, os que choram, bem-aventurados são os pobres. Agora, o mais interessante, que serve como ponte para que nós possamos transitar da primeira bem-aventurança, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles são o reino dos céus, talvez a ponte para que nós possamos chegar na bem-aventurança de hoje é exatamente o paradoxo do reino, que nós exemplificamos com uma citação de John Stott, quando ele diz que o cristianismo é a contracultura. O cristianismo, ele vai na contramão de todo o sistema. O cristianismo não é entendido por aqueles que vivem nesse mundo com uma visão secular, com uma visão terrena. E, de fato, quando nós olhamos para a pregação de Jesus, para a forma com a qual Jesus ensinou, nós vamos entendendo que Jesus ele batia de frente não apenas com o contexto cultural daquela época, mas ainda hoje. Todas as palavras de Jesus, elas afrontam diretamente a nossa cultura atual, o contexto que nós vivenciamos, o contexto que nós vivemos. E talvez essa bem-aventurança, ela seja a mais paradoxal de todas, Porque nós vimos que há um significado de bem-aventurado, Bem-aventurados lá do grego é o makarios, que significa feliz, a felicidade dos deuses, Aquele que está plenamente satisfeito, aquele que está plenamente repleto em seu interior. E aí como que você vira e fala assim: poxa, aquele que está plenamente feliz, totalmente satisfeito, é o que chora? Não parece que uma coisa está em choque com a outra? As duas coisas não tem a ver, Feliz é aquele que está chorando. E principalmente quando nós olhamos para o nosso contexto cultural, O contexto da cultura do Ocidente vai diretamente contra isso que Jesus está ensinando. Nós fomos ensinados, e vivemos hoje até no mundo em que nos ensina a buscar a felicidade. Vá em busca da felicidade, seja feliz, faça tudo para encontrar, para buscar o seu bem, Terça-feira eu estava no shopping com os sobrinhos e tudo que você olha dentro do shopping te remete à felicidade, Tem na praça de alimentação um cara
contente com um hambúrguer nas mãos para te oferecer, né? Tem lá no milkshake, né? A pessoa te atendendo com um sorriso no rosto, né? A fachada do milkshake toda colorida, né? Lá não está falando de diabetes, aumento de taxa de açúcar no sangue. Está falando para você: venha tomar o milkshake açucarado, cheio de Nutella e ninho, né? Para que você possa ficar satisfeito, para que você possa ficar feliz, né? E tem lá as coisas para a criança brincar, para deixar a criança contente, né? Tem lá uma que você põe a criança lá para ela ficar 40 minutos, você paga 50 para cada criança, né? Ela fica feliz e você fica... Não muito, né? Multiplica por 3 crianças, quando você tem 3 sobrinhos, né? Não tem relógio, você não vê a hora passar, né? Por quê? Seja feliz aqui nesse ambiente, né? Venha assistir um filme aqui legal. Tudo para que você saia dali sorridente. Busque a felicidade. A Bíblia, ela vai na contramão daquilo que o mundo hoje ensina, né? O mundo hoje quer que você esqueça, né? Seja feliz, gaste o seu dinheiro, né? Vá trabalhar mais para você ter mais dinheiro para gastar e ser feliz. Trabalhe mais porque senão você não vai ter dinheiro para comprar o carro que vai te fazer feliz. Agora trabalhe mais para você comprar a casa que vai te fazer feliz, né? Ou trabalha mais ainda para você poder pagar a mensalidade lá do plano funerário, né? Tá? Agora escreva uma boa mensagem póstuma, né? Para você morreu e não foi feliz. Fingiu que foi feliz a vida toda. Exatamente. Que vai ao contrário daquilo que as bem-aventuranças estão ensinando. Porque as bem-aventuranças não se tratam do exterior, como nós vimos semana passada. Elas se tratam do interior. Elas dizem respeito àquilo que está dentro do nosso coração. E o que então que esse texto tem de especial? O que essas poucas palavras, né, de Jesus aqui tem de especial quando Jesus está falando: olha, não é nada disso que o mundo está ensinando, não. Essa felicidade é errada. Na verdade, feliz é aquele que chora. Feliz é aquele que deixa a lágrima escorrer do seu rosto. A palavra do grego utilizada aqui como termo chorar é a palavra pantoutes. Pantoutes ou pantoltes, eu não sou muito bom na pronúncia grega, mas o pantoutes tem um significado muito interessante. O significado grego dessa palavra chorar ou pantoutes é prantear e lamentar o ente querido que está morto. Essa palavra pantoutes aqui é a mesma palavra que foi usada quando Jesus chega no túmulo de Lázaro. Jesus está vendo toda a aflição de Marta e Maria, Jesus chega ali e vê que Lázaro está morto, e aí tem o menor versículo da Bíblia, né? E Jesus chorou. Exatamente, Jesus lamentou profundamente a morte de um ente querido. Diferente de quando Jesus vai ressuscitar a garota, né, que havia falecido, e aí Jesus entra na casa e fala assim: por que vocês estão chorando? Ela não está morta, ela apenas dorme. E aí diz que as pessoas riram. Você fala assim: como é que as pessoas que estavam chorando riram? A palavra que é do termo chorar nesse texto não é a mesma daqui, eu vou te explicar o porquê. Naquela época existiam as carpideiras. As carpideiras eram mulheres que eram contratadas para participar de velórios. Porque um velório bonito era um velório que tinha muita gente chorando, então pagava-se aquelas mulheres, elas iam no velório, as carpideiras, para chorar. E o choro das carpideiras não era um choro como esse daqui do pantoutes. Era um choro da boca para fora, porque elas nem conheciam aquela pessoa que estava ali. Jesus está falando aqui que bem-aventurado é aquele que chora como uma angústia profunda, que aflige-se com uma profunda tristeza que toma conta de todo o seu ser a ponto de que ele não pode ocultar. Existem algumas tristezas na nossa vida que você consegue dar uma disfarçada. Talvez essa semana você passou por uma tribulação, hoje você teve uma notícia ruim e você está aqui, né, já cumprimentou todo mundo, cantou, está até conseguindo disfarçar aí. É uma tristeza que você está conseguindo superar, não é o que está te afligindo tanto. Diferente, por exemplo, da perda de um ente querido,
que possivelmente você nem estaria hoje aqui, né? Ou se você estivesse aqui, você não estava conseguindo segurar as lágrimas. O chorar que Jesus está falando aqui, nesse sentido, é exatamente esse. Aí você fala assim, pastor, então complicou ainda mais. Porque como é que você fala que feliz é uma pessoa que está com a alma totalmente aflita? Como que Jesus vira e fala que feliz é uma pessoa que está totalmente amargurada, a ponto de ter perdido um ente querido? William Barclay, ele usa, né, no seu estudo sistemático sobre Mateus, ele diz que a palavra chorar é o termo mais forte do grego para denotar sofrimento. Você fala, pastor, só está complicando. Não tem jeito de falar que feliz é alguém que chora desse jeito, né? O termo mais profundo que tem no grego para sofrimento foi o termo usado aqui por Jesus. Na Septuaginta, né, que são os escritos mais antigos que nós temos do Antigo Testamento, que é escrito no hebraico, o mesmo termo correspondente para esse choro foi usado lá quando Jacó recebe a notícia que José tinha sido morto, a falsa notícia, né, que os irmãos chegam contando para ele. E aí, se você lembra desse texto, né, José fica profundamente amargurado, porque ele profundamente entristecido por um filho que estava morto. É o mesmo termo. John MacArthur diz que os que choram, esse termo, os que choram, é a palavra mais forte de todas as palavras gregas que a Bíblia consegue traduzir para sofrimento. Ou seja, nós não estamos falando de uma palavra qualquer, nós não estamos falando de um choro qualquer, nós estamos falando de uma palavra que Jesus escolheu a dedo no seu sermão. Quando nós preparamos um sermão, eu digo isso, já disse isso muito para os meninos, pelo menos é uma característica minha ao preparar um sermão, eu vejo um sermão como uma obra de arte. Você constrói uma obra de arte. Uma obra de arte, por mais que às vezes pareça que o autor chegou ali e espirrou umas tintas lá, né? Há uma transpiração muito grande para que você possa ter a inspiração, né? Então, num sermão, você tem que estudar muito, se aprofundar muito nos originais, conseguir buscar exemplos que venham trazer a conectividade do texto com o receptor, do interlocutor, as palavras que você vai utilizar, a forma com a qual você vai fazer a introdução, o desenvolvimento, a aplicação. De fato, é uma transpiração, é uma obra de arte. Quando você termina uma pregação, né, que você termina o seu esboço, você fecha, é uma obra de arte que está pronta ali nas suas mãos. Jesus, ele literalmente fez uma obra de arte aqui, porque ele escolheu a dedo a palavra que ele usaria para mostrar essa disparidade e esse paradoxo. Feliz é aquele que chora profundamente, amargamente, de forma sofredora, na maior das sofrências, né? Como goiano nós poderíamos dizer, exatamente isso que Jesus utilizou. Agora, nós sabemos de uma coisa, nem todas as pessoas que choram são felizes. Só são felizes as que choram dentro do contexto que Jesus colocou aqui. E nem todas as pessoas que choram conseguem ou encontram consolo para a sua dor. Então, que tipo de choro é esse que Jesus está falando? Que tipo de choro é esse que Jesus escolheu a dedo para colocar aqui no seu sermão, para nos ensinar que existe uma diferença fundamental? Não é um choro qualquer, não é um choro de um arrependimento qualquer, não são lágrimas derramadas por uma questão corriqueira, não são lágrimas derramadas, por exemplo, como as lágrimas de Judas após a traição. Se nós pudéssemos comparar, nós poderíamos comparar com lágrimas iguais à de Pedro. Lembra quando Pedro nega Jesus na terceira vez e o galo canta? Diz que Pedro, saindo dali, chorou amargamente, é o termo utilizado. É esse tipo de choro
que Jesus está citando aqui. Não é um choro simples, um choro qualquer, um choro por uma decepção, né? Um choro por uma perda qualquer, né? Não é um choro por um final de filme que você assistiu, um choro pelo seu time que perdeu a final do campeonato. Não, tem algo muito mais profundo. E talvez nós possamos entender isso com uma interpretação que o professor J.C. Ryle dá quando ele interpreta essa bem-aventurança. Ele fala assim, olha, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados, poderia ser traduzido da seguinte maneira: felizes são os que lamentam a causa do seu pecado e a causa do sofrimento do mundo, e manifestam pesar por suas próprias imperfeições. Para esses, o pecado é uma tortura, e só de lembrar deste pecado, isso os leva às lágrimas. O choro que Jesus está citando aqui não é um choro qualquer. É o choro que se refere àquele que entende a sua condição de pecador. E quando nós entendemos a nossa condição de pecador, de que cometemos um pecado, e aí está a grande chave de um arrependimento. Por que muitas pessoas se arrependem do pecado e vira e mexe voltam para a lama novamente, como o porco faz, né? O porco, você pode chegar lá na roça, pegar ele, né, levar ele para o melhor banho e tosa que existe na cidade, amarra aquele lacinho que coloca nos cachorros e tal. Se você levar ele de volta para a roça, o que vai acontecer com ele? Ele vai de volta para a lama, para a lavagem. Porque ele é o quê? Um animal que tem por natureza o quê? Buscar a lama, assim como nós. Foi isso que nós aprendemos na semana passada. Nós aprendemos na semana passada que bem-aventurados são os pobres de espírito. Ou seja, nós somos o pobre. O pobre é aquele que não é aquele que tem falta de condição financeira, que não pode comprar algo, que não pode investir, que não pode ter uma boa... O pobre de espírito é aquele que sabe a sua real condição, que é depravada. Assim como João Calvino nos ensinou, a depravação total do homem. Nós somos totalmente depravados. E aí há uma ponte, uma conexão muito bela da primeira bem-aventurança com a segunda. Porque na primeira nós entendemos que nós somos pobres. O nosso espírito é pobre. Nós cheiramos mal, né? Como sepulcro caiado diante de Deus. Nós não temos nada a oferecer. E diante dessa pobreza nossa, a única coisa que nós precisamos fazer é chorar. Quando nós olhamos para o espelho e enxergamos quem nós somos, a única coisa que nos resta é o choro compulsivo, como se tivéssemos perdido um ente querido, como se estivéssemos no maior sofrimento. O meu pecado, o seu pecado, ele deve nos levar às lágrimas. Aquilo que nós fazemos e que eu sei muito bem que desagrada a Deus, aquilo que você faz e que você sabe muito bem, porque a sua consciência pesa. Aos escolhidos é dado a capacidade de sentir durante o pecado. E eu vejo, às vezes, quando algum dos meninos vira e mexe e me perguntam, né? Como que eu sei que eu sou escolhido ou que eu fui predestinado? A angústia que você sente ao pecar. A vontade que você sente de voltar para Deus quando você sabe que cometeu algo errado. Você não vê a hora de chegar dentro do seu quarto, de ajoelhar e falar: Deus, me perdoa porque eu errei. Você não vê a hora de estar dentro da igreja, se ajoelhando e dizendo: Senhor, eu errei. Como um porco, eu voltei para a lama. E a única coisa que nos resta quando nós olhamos para o pecado e observamos que somos pobres, pecadores, depravados, é o choro da lágrima profunda. O choro da lágrima profunda, que mostra para Deus: Deus, eu reconheço que não há nada em mim que possa tirar a minha condição depravada de pecador. E é por isso que eu venho derramar diante de Ti as minhas lágrimas, porque eu entendo e reconheço quão pecador eu sou. É exatamente esta a bem-aventurança.
É exatamente este o ponto em que Jesus está chegando. Olha, feliz você será quando você chorar profundamente pelos seus pecados, quando você chorar amargamente pelos erros que você comete, quando você não se contentar, porque uma das maiores estratégias do nosso inimigo, do diabo, é nos calejar com aquilo que nós vamos fazendo. Não, calma, isso aí todo mundo faz, fica tranquilo. E aí você vai acostumando com aquela vida, né? Não, você errou de novo, fica tranquilo, todo mundo faz isso. Se todo mundo faz, você também pode fazer. O erro, todo mundo pode estar fazendo, mas ele vai continuar sendo errado. E aquilo que é certo, pode até ser que ninguém esteja fazendo, mas vai continuar sendo o certo a ser feito. E é por isso que nós temos que fazer a coisa certa e chorar todos os dias pelo nosso pecado. Quão bom seria se todas as tardes nós pudéssemos ajoelhar diante de Deus e derramar todas as nossas lágrimas por aquilo que fizemos de errado durante o nosso dia, por aquilo que cometemos de errado durante o nosso dia. Mas eu tive um dia maravilhoso hoje, tive um dia excelente, parece que eu não fiz nada de errado. Derrame lágrimas pelo seu pecado de amanhã, porque nós somos como o porco que volta para a lama. Glória a Deus, porque você prevaleceu hoje. E segundo você não cometeu nenhum erro. Mas quer um conselho? Derrame lágrimas pelo pecado seu de amanhã. Derrame lágrimas pelos seus filhos. Sabe o que Jó fazia pelos filhos dele? Oferecia sacrifícios diante de Deus pelos pecados que talvez eles estivessem cometendo. Jó estava chorando ali diante de Deus. Deus, se meus filhos porventura estiverem pecando, que o Senhor os perdoe nesse instante. Que as lágrimas façam parte de todas as nossas orações. Homem também chora. Homem também deve chorar. Principalmente de joelho. Principalmente no silêncio do teu quarto. Homem deve chorar todos os dias. Porque homem que não chora é homem que não comete pecado. E eu só conheci um que não cometeu pecado, que morreu na cruz do Calvário. Por último, eu quero terminar com 4 aplicações aqui sobre o choro de arrependimento. Graças a Deus, porque nós temos a oportunidade de chorar pelo nosso pecado, porque é o choro pelo nosso pecado que nos livra da ira vindoura. A Bíblia nos diz que a ira vindoura virá sobre toda a humanidade. E Deus, Ele é totalmente justo e é totalmente misericordioso. Nós estudamos sobre isso na nossa carta de... Qual foi a carta antes de 1 João? Gálatas? Pedro, né? Na carta de 1 Pedro, obrigado, João, nós estudamos isso. Deus, ele é totalmente justo e totalmente misericordioso. Se ele perdoa os pecados, é porque ele é misericordioso. E se ele condena ao inferno, é porque ele é justo. Todos nós estávamos condenados ao inferno, e a ira vindoura de Deus virá sobre a face da terra, sobre toda a humanidade, para condenar os pecadores. E são as nossas lágrimas de arrependimento que hoje estão nos livrando da ira vindoura. Que possamos continuamente chorar. Quais são as 4 implicações que nós temos nessa noite? A primeira delas, o choro de arrependimento é composto de lágrimas que libertam e que curam. Muitos de nós precisamos de cura interior. Muitos de nós precisamos de libertação dos pecados de estimação que temos. Nós não podemos ter pecado de estimação. É aquela historinha antiga, né? Do homem que saiu para acampar e na noite fria do acampamento ele armou a barraca, colocou a fogueira dele. Quando ele olhou, aquele frio, aquele gelo, a serpente lá do lado, quase morrendo de frio, congelada. Ele olha para ela, nossa, coitada, tadinha. Ele pega ela, leva ela para perto da fogueira, ela não se aquece.
Ele fala, nossa, coitado da serpente, vai morrer nesse frio, vou colocar dentro da barraca. Aí ele entra para a barraca para dormir e coloca a serpente ali. Ela se aquece, né? Ele deixa a abertura ali para quando ela estivesse melhor ela sair, se aquece, fica boa, e a primeira coisa que ela faz antes de ir embora é picar o homem. Assim é o nosso pecado de estimação. Nós não podemos ter pecado de estimação. Se tem alguma coisa que Deus está falando no seu coração que você precisa confessar, que você precisa urgentemente parar, esse é o momento. Lágrimas libertam, lágrimas curam. Segunda implicação, o choro de arrependimento pelo pecado é sinal de novo nascimento. Quando nós conseguimos chorar pelo pecado que nós estamos cometendo, significa que nós estamos nascendo de novo. Toda criança chora ao nascer. Por quê? Porque ela sai de um ambiente muito agradável, seguro, né? A barriga da mãe é um ambiente mais seguro para aquela criança, mas ela não pode ficar ali. E quando o médico tira aquela criança daquele ambiente, né, totalmente resguardado, totalmente protegido, né, totalmente imunizado, asséptico, né? Quando ele tira a criança dali, o que a criança faz? Ela chora, chora, chora. E o choro do nascimento é o choro mais estridente que tem. Mas pergunta para as mães da felicidade de ouvir. A senhora ficou feliz quando a senhora ouviu o choro das suas filhas? Quando elas chegaram? Não foi um choro... Elas estavam chorando ali desesperadas, você estava rindo. Né? Você riu, Simone? Quando ouviu o choro da Bebela? Né? Bebela desesperada chorando ali, mas a Simone estava alegre. Porque é o nascer, é o choro do nascimento. Lágrimas nos fazem nascer de novo, que nós possamos chorar, mas que possamos nascer de novo para uma vida sem pecado, uma vida diante da presença de Deus. Terceiro, o choro de arrependimento produz uma alegria verdadeira. Tem uma frase que diz assim: são melhores as lágrimas de arrependimento do que as lágrimas de desespero. Com toda certeza, foram muito melhores as lágrimas de arrependimento de Pedro chorando amargamente do que as lágrimas de desespero de Judas preparando a corda para aquela forca. Eu fico imaginando, daria uma cena muito legal para o The Chosen, né? Já viu aquelas cenas em paralelo, assim, que as duas coisas vão acontecendo ao mesmo instante, né? Tô dando um spoiler, vou ligar pro... Como é que é o nome dele? O diretor, né? Eu vou dar uma sugestão. Em paralelo, você tem Pedro entrando dentro de casa, pegando a mesa, levantando a mesa, as coisas caindo, ele dá um chute na cadeira, a cadeira voa, e ele cai de joelho, rasga a camisa dele, bate as mãos ali naquele chão, chorando, com aquele uivo de desespero, de amargura. Eu neguei o meu mestre. E em paralelo, a outra cena de Judas descendo ao porão da sua casa, procurando desesperadamente algo, e quando ele chega no local onde ele tinha uma faca guardada, ele descobre que alguém tinha pego aquela faca que estava ali, e ele sai então desesperado. Quando ele olha no umbral da porta, ele vê a corda que o pai dele usava para amarrar os feixes das colheitas. Ele pega aquela corda ali com lágrimas nos olhos, aquelas lágrimas que não se consegue deter, aquele nó na garganta. Ele vai em direção ao local onde ele amarraria e faria ali a forca para o seu suicídio. É melhor a lágrima de arrependimento, porque a lágrima de arrependimento foi curada pelo Jesus que olhou dentro dos olhos de Pedro e disse: tu me amas, Pedro? Apacenta as minhas ovelhas. Que nós possamos chorar todos os dias de arrependimento. Todos os dias de arrependimento, porque é melhor a lágrima de arrependimento do que a lágrima do desespero. E a quarta e última implicação para nós: o choro de arrependimento são lágrimas que pavimentam a estrada para o reino dos céus. Cada uma dessas lágrimas que derramamos estão pavimentando,
e preparando o nosso caminho de peregrinos em direção à região celestial, que é o lugar onde Deus preparou para nós e o lugar onde um dia estaremos juntos. Existe recompensa para este choro tão amargo? Existe recompensa para este choro do pecador? Sim. Jesus diz que bem-aventurados os que choram, por quê? Porque eles serão consolados. A palavra utilizada aqui para consolados é um termo grego gigante. Parakletestontai. Parakletestontai, que significa achar conforto. Que preciosidade, meus queridos. Aquele que chora pelo seu pecado, aquele que derrama suas lágrimas de aflição pela dor do seu pecado, acha conforto. Não tema chorar diante de Deus. Não tema derramar as suas lágrimas pelo pecado que você cometeu ontem, na semana passada. Chore diante de Deus, porque diante dele nós achamos conforto. E o termo utilizado aqui de achar conforto é o abrigar-se, né? É o achar conforto diante daquele que está com os braços abertos. Eu imagino Pedro olhando para Jesus, Jesus perguntando: Pedro, tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. Aí Pedro está de cabeça baixa, já começando a chorar de novo. Jesus olha para ele e fala: Pedro, tu me amas? Pedro já com a voz engasgada: sim, Senhor. Jesus vira para ele e fala o que de novo, pela segunda vez? Apacenta as minhas ovelhas. E aí quando Pedro acha que nada mais vai acontecer, Jesus vira e pergunta pela terceira vez: Pedro, tu me amas? Não tem outra cena que tem que acontecer senão a de Pedro levantando, como se fosse correr novamente para pegar aquela mesa e revirar como ele fez dentro da casa dele, só que agora ele não revira mais uma mesa, ele encontra os braços de Jesus e dá um abraço, o abraço mais precioso, encontrando conforto nos braços de Jesus e dizendo: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E ali abraçado, Jesus ao ouvido dele diz: apacenta as minhas ovelhas. Que assim seja conosco. Que assim sejam cada uma de nossas lágrimas. Que o choro do nosso pecado possa dia após dia regar em nossos corações a semente de uma flor que produz todos os dias alegria e esperança. Em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor Deus e amado Pai, diante de tamanha preciosidade, ó Deus, e riqueza profunda que é a palavra do Senhor, não existe, ó Deus, nenhum outro desejo em nosso coração que não seja de derramar as nossas lágrimas diante da Tua presença. Ó Deus, diante de tamanha riqueza, imensidão, ó Deus, de graça, ó Senhor, quão perfeitas são as Tuas obras, quão grandes, ó Deus, são os Teus desígnios. Ó Deus, que de forma tão especial permitiu com que esse texto estivesse hoje em nossas mãos. Ó Deus, quão tamanho, ó Deus, são os Teus desígnios, quão profundas, ó Deus, os Teus pensamentos, a ponto de nos trazer aqui nessa noite para nos confrontar com a palavra do Senhor, para colocar em nosso coração um único desejo de derramar as nossas lágrimas diante do Teu altar. Pai querido, o que nós somos, ó Deus, diante de tamanha provisão do Senhor? Quem somos nós, ó Deus, diante de tamanha riqueza da Sagrada Escritura do Senhor? Nada somos, ó Deus. A única coisa, ó Deus, que temos a certeza em nosso coração é do tamanho da nossa pobreza, é do tamanho do nosso pecado,
pecado do qual todos os dias nós queremos nos afastar, pecado, ó Deus, o qual nós queremos correr, pecado, ó Deus, o qual nós queremos confessar diante de Ti e dizer: Senhor, não queremos mais ser associados a esse erro, não queremos mais ser lembrados, ó Deus, como coparticipantes deste pecado. Não queremos mais, ó Deus, ser lembrados, ó Deus, como participantes de algo que desagrada de forma tão grande o Teu coração. Ó Senhor, que nessa noite o Senhor nos ensine a chorar todos os dias, que nessa noite o Senhor nos ensine a debruçarmos sobre os nossos joelhos, ó Deus, e a gastarmos o nosso tempo diante do Senhor, confessando, ó Deus, os nossos pecados, confessando a Ti que nada somos, chorando amargamente como Pedro. Livra-nos, ó Deus, do choro de desespero de Judas, mas aproxima-nos, ó Deus, do choro, da amargura da alma de alguém que quer ouvir a Tua voz, perguntando: Tu me amas? Senhor, nós Te amamos com todo o nosso coração. Senhor, nós Te amamos com todo o nosso coração. E nessa noite, ó Deus, nos ensine, Pai querido, a Te abraçar. Nos ensine a encontrar o consolo que existe nos Teus braços. Senhor, nós Te amamos e não conseguimos ficar distante de Ti. Que as nossas lágrimas sejam o símbolo mais precioso do quanto queremos estar junto do Senhor, do quanto queremos Te servir, do quanto queremos oferecer, ó Deus, as nossas atitudes em devoção e em sinceridade diante do Senhor. Nós não aguentamos, Senhor, estar no silêncio. O silêncio nos aflige. O silêncio, ó Deus, abala as nossas almas. Nós não podemos viver, ó Deus, eu não consigo viver um dia sequer distante da palavra do Senhor, sem ouvir a Tua voz, sem ouvir, ó Deus, o som da Tua voz, como o som de muitas águas que trazem descanso para o meu coração. Ensina-me, ó Deus, a contar os meus dias, de forma que eu encontre, ó Deus, sabedoria no Senhor, de forma que eu enxergue na Tua palavra a única saída. Ó Deus, as nossas lágrimas não são pelo sofrimento carnal, as nossas lágrimas não são pelo desejo que ainda não aconteceu ou pelo alvo que ainda não foi realizado. As nossas lágrimas, ó Deus, são lágrimas de corações apaixonados pela voz do Senhor. Lágrimas, ó Deus, de corações que um dia Te ouviram e que precisam continuar Te ouvindo para caminhar. Senhor, não nos faça sair daqui sem a Tua presença. Senhor, não nos faça sair daqui se não levarmos, ó Deus, para as nossas casas nessa noite, em nossos olhos, lágrimas de arrependimento. Ó Deus, como Jacó, nós nos colocamos em oração aqui nessa noite, Senhor, não para Te segurar e dizer que nos abençoe, mas para dizer que nos perdoe. Senhor, nós nos agarramos, ó Deus, nas abas de Tuas vestes e Te pedimos perdão, Senhor. Te pedimos perdão, Pai. Perdão, ó Deus, por quem somos. Perdão, Senhor. Perdão, Senhor. Clamamos nessa noite que não haja em nosso coração nenhum outro sentimento que não seja o de Te conhecer, Pai. São tantos os desejos do mundo que nos afligem, ó Deus, e os nossos pedidos nobres, que muitas vezes, ó Deus, tomam conta de nossas orações, mas que mesmo sendo nobres, ó Deus, nós colocamos em segundo plano para dizer: nos arrependemos nessa noite, nos colocamos, ó Deus, diante de Ti, que a Tua presença nos console, que o Teu amor, ó Deus, e que o Teu abraço nos aproxime.
Senhor, nós nos aproximamos de Ti com o coração grato por aquilo que o Senhor tem feito. Mas, ó Deus, sabemos da responsabilidade, ó Deus, que envolve o cristianismo, da responsabilidade, ó Deus, que envolve Te servir. E clamamos ao Senhor, nos ajude, Pai. Nos ajude, Senhor. Tu conheces, ó Deus, a nossa circunstância. Tu sabes, ó Deus, por quem temos orado. Tu sabes, ó Deus, por quem temos pedido. Tu conheces, ó Deus, cada um dos nossos sonhos. Ó Deus, e as nossas lágrimas que aqui são derramadas, Pai querido. É porque nós queremos em primeiro lugar aquilo que vem de Ti. Tu és o Deus que pode todas as coisas. E nós oramos ao Senhor com a convicção plena de que bem-aventurados são os que choram, porque um dia, ainda no presente, eles serão consolados. Aceita, Senhor, a nossa oração e as nossas lágrimas nessa noite. Assim nós oramos, em nome de Cristo Jesus, o Nazareno. Amém e amém. Deus nos abençoe, em nome de Jesus.